questão é pensar na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso nesse ato triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos viventes em a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de livro são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de velar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel por verás. Ser glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Deus. Amém. Minha vida, quando eu estou triste, Ele me dá alegria.
seja o Senhor Jesus Cristo. Somente crer, tudo é possível ao que crer. Nós vamos ficar de pé, vamos ler Atos dos Apóstolos. Vamos ler Atos capítulo 1. Vamos ver o que Deus tem para nós. Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. A promessa do Pai é o Espírito Santo, amém? Que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora continue de pé e vamos para Atos capítulo 19, verso 1 também. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 1, que diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Oremos. Bondoso Pai Celestial, a tua graça nos basta nesta noite. O importante não é a simplicidade do ambiente, nem o pouco número de pessoas que aqui estão, mas o que é importante para nós é a tua graça salvadora no nosso meio. Senhor, nos ilumina, nos ajuda e nos abençoa, pois pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Li essas escrituras aqui para mostrar para vocês uma coisa importante. Amém? A Bíblia é cheia de coisas importantes. Amém? Afinal, é a palavra de Deus. Né? Eu quero mostrar para você nessa noite a diferença de crer em Deus e de ter o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Então, falando em crer, eu quero que vocês saibam que o mundo todo crê em Deus, tá? O macumbeiro crê em Deus, irmão Rubens? Claro que crê. Esse negócio de dizer assim: o macumbeiro, ele não acredita em Deus. Isso aí é conversa dos evangélicos, de muitos evangélicos. Nada disso. Se você conversar com o macumbeiro, ele vai te dizer que acredita que existe Deus, certo? Se você conversar com o budista, ele vai te dizer que Buda não é Deus. Ele vai te dizer que Buda é apenas um intercessor deste Deus. Ele vai te dizer o que Buda ensinou. Buda ensinou que existe um Deus superior que criou todas as coisas, amém? E que as pessoas buscassem esse Deus. Veio o Confúcio também, a mesma coisa. Maomé nunca disse que ele era Deus. Ele sempre foi considerado um profeta, nunca Deus. Ele sempre ensinou ao povo que há um Deus, amém? Agora, veja bem,
Agora preste atenção uma coisa. O mundo todo acredita em Deus. Você conversa com o ímpio na rua, ele diz assim, você perguntar, você vai a Bragança? Ele diz, se Deus quiser eu vou lá. Ele pode ser ímpio como seja. Ele acredita que existe um Deus. Amém? Então não pense você, eu vou levar a pregação do Evangelho nos lugares que as pessoas não acreditam em Deus. Você nunca vai achar isso. Em todo lugar as pessoas acreditam em Deus. Elas creem que existe um Deus. Amém? Seja lá quem for, os assaltantes de banco estão ali assaltando, matando as pessoas, eles acreditam que existe um Deus. Toda a natureza reconhece que existe um Criador. Amém? Os animais sabem que existe um Criador. Então, só os ateus que dizem que não existe, mas aquilo é só da boca para fora. Na hora do aperto, eles terminam declarando que existe um Deus. Na verdade, o ateu ele precisa só de um aperto, né? Aí ele clama rapidinho por Deus, né? Quando a coisa fica feia. Então não tem jeito. As pessoas podem não acreditar em Deus como quiser. Na hora do aperto elas buscam Deus. Eu conheci uma mulher que era contra o Evangelho. Ela dizia que certo era venerar a Senhora do Perpétuo Socorro. Ela adorava as imagens de escultura. Mas ela viveu a vida toda adorando as imagens de esculturas. Ela não cria que só Jesus era o mediador. Mas quando ela pegou câncer, na hora da morte, ela chamou os evangélicos e pediu para ser uma cristã que adorasse só a Deus, porque as pessoas vivem adorando essas coisas, mas no final do aperto mesmo sabem que está errado. Amém? Na verdade, as pessoas estão nas religiões erradas por causa que as religiões não exigem delas, elas não querem ser exigidas, né? As pessoas querem uma religião liberal, que não se meta na forma delas vestir, que não fale contra o pecado delas. Elas estão ali, mas elas sabem que isso está errado. Então elas vêm para um culto como esse aqui, e o culto fere, bate no pecado, mexe até com as nossas formas de se trajar, como devemos nos vestir corretamente. Então elas não gostam, elas dizem, eu prefiro ficar lá. Mas na hora da morte elas reconhecem que não tem jeito, que é Deus mesmo que existe. Toda criatura tem que reconhecer que existe um Criador. Não é verdade? Então, o ateu, na verdade, ele é mais a pessoa revoltada. A gente toda vez que conversa com o ateu, ele diz assim, se Deus existe, então por que ele deixa as pessoas passar fome, as pessoas terem acidente, as pessoas morrer? Sempre a gente vê que o ateu é a pessoa revoltada com Deus, então ela acredita que existe Deus. Na verdade, ela é revoltada com Deus, né? Muito bem. Então ela só diz que não existe, tipo assim, para se vingar, mas termina acreditando em Deus. Então todo mundo acredita em Deus. Agora, eu quero provar para vocês que os apóstolos de Jesus Cristo viram o que Jesus fez e creram. Amém? Creram na mensagem de Jesus Cristo. No entanto, eles não tinham o Espírito Santo. Você encontra eles fazendo coisas de quem não tinha o Espírito Santo. Por exemplo, Pedro, quando Jesus disse, o Filho do Homem irá para Jerusalém e ali ele será morto e crucificado, Pedro disse assim, não, mestre, não diga uma coisa dessa de ti. Isso é sinal de que a pessoa não tem o Espírito Santo. Mas parece uma coisa boa, né? Se Jesus dissesse assim para você, irmã, olha, minha irmã, eu estou indo para Bragança e lá eu vou ser morto na cruz. Eu tenho certeza que as irmãs dizem assim, não fala isso de ti, Jesus, uma coisa mal dessa para ti. E a irmã pensaria que estaria ajudando. Na verdade, a senhora estaria, irmã, mostrando que não conhece as Escrituras, né? Então, foi isso que Pedro fez. Ele disse, mestre, não diga isso de ti. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Ele disse, para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas de Deus, mas dos homens. Quer dizer o quê? Se acontecesse igual a Pedro queria, a Bíblia ia ficar como mentirosa, porque a Bíblia tinha dito que o Messias ia morrer por nossos pecados. Aí você já pensou
Quando Pedro diz, não diz uma coisa dessa de ti, não vai acontecer isso, ele estava dizendo então que a Bíblia mentiu. Então isso, foi por isso que Jesus disse, isso é Satanás. Então isso porque Pedro não tinha o Espírito Santo, ele precisou ir para o Pentecoste. Eu provo isso aqui, em Atos capítulo 1, nós encontramos que eles perguntaram a Jesus, restaurará tu o reino de Israel por esse tempo? Ele disse, não, vocês não têm que saber os tempos que o Pai determinou, mas ficar em Jerusalém até que a virtude do alto caia sobre vocês. Depois que a virtude caiu, eles foram compreender que o reino não era natural, porque até então eles estavam pensando que era um reino natural. Quando chegaram para Jesus e disseram, restaurarás tu o reino de Israel por esse tempo, eles estavam achando que Jesus ia restaurar o reino de Israel, porque estava tomado pelos romanos, e Jesus ia ser rei natural e expulsar os romanos. Eles estavam pensando numa política natural. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo no Pentecostes, eles tiveram outra visão do cristianismo. Eles passaram a entender que o reino que Jesus trouxe para eles era um reino espiritual. Então por isso cumpre o que a Bíblia diz, aquelas pessoas que são da carne não podem compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito ao homem carnal parecem loucura. E Jesus disse para Nicodemos, olha, quem não nascer de novo, ou seja, quem não recebeu o Espírito Santo, porque quando você recebe o Espírito Santo, você nasce de novo. Quando você recebe o Espírito Santo, você deixa de existir neste mundo aqui e passa a existir na eternidade. Quando você recebe o Espírito Santo, você morre e Cristo passa a viver no seu lugar. Quando você recebe o Espírito Santo, a sua natureza se acaba e a natureza de Deus fica no lugar. Então isso é que é nascer de novo. Nascer de novo é receber o Espírito Santo. Por isso Jesus disse, quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. E ver nesse sentido quer dizer entender. Amém? Quem não nascer de novo não pode entender o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É as coisas espirituais. Quem não nascer de novo não pode entender as coisas espirituais. Não pode entender, ele é todo o tempo carnal. Ele pensa que Eva comeu uma maçã, que ela comeu uma maçã, e então ela viu que estava nua. A Bíblia nem fala em maçã. A Bíblia diz que Eva comeu um fruto que deu a ela entendimento e fez ela perceber que estava nua. Amém? Quando você nasce de novo, você compreende que a serpente não é um bicho rastejante no jardim do Éden antes de ser amaldiçoada. Ela passou a rastejar depois que Deus disse, por causa que tu fizeste isso, agora tu andarás sobre o teu ventre. Dali para frente foi que ela passou a rastejar. Mas você só pode compreender isso se você tiver esse novo nascimento, se você for espiritual. Amém? Quando você é espiritual, você compreende até as tribulações que você está passando. Se você for carnal, a tribulação vem, você murmura, você fala contra Deus, você fala contra o pastor, você fala contra os irmãos. Quando você é espiritual, você compreende, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e você consegue encarar aquilo de uma maneira diferente, porque você olha com os olhos espirituais, né? Então veja bem, então os apóstolos de Jesus Cristo, eu li aqui que Jesus disse, vocês têm que ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Aí sim é quando vocês vão ser minhas testemunhas. Aí vocês vão sair por todos os confins da terra. E aqui onde eu li, em Atos 19, Paulo disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E é isso que eu quero chegar. A primeira pessoa crê em Deus, e depois é que ela recebe o Espírito Santo. Ela não recebe o Espírito Santo primeiro, depois crê. Antes dela receber o Espírito Santo, ela crê em Deus, mas ela crê em Deus como os ímpios devem crer. Crê que existe Deus, mas ela não tendo o Espírito Santo, ela não serve a esse Deus.
Amém? Porque o que eu disse no começo, o mundo todo crê em Deus, acredita que existe um Deus. Agora o difícil é você fazer essas pessoas que já acreditam em Deus servir este Deus, entregar-se a este Deus, fazer a vontade deste Deus, crer e confiar nas palavras desse Deus. Porque se você não confia em Deus, se você não tiver o Espírito Santo, você não confia em Deus. Você acredita que Ele existe, mas não confia nele. Havia um homem que atravessou um cabo de aço por cima de uma montanha sem cair, e o povo todo começou a acreditar que ele era um bom equilibrista. Aí ele perguntou: vocês acreditam que eu posso atravessar de novo? Disseram sim, porque já tinham visto ele fazer, então eles acreditaram. Mas ele disse: então monta um de vocês na minha costa para eu passar. Aí eles não quiseram, quer dizer, eles acreditavam que ele podia passar, mas eles não confiavam nele. Você entende? Eles acreditavam no homem que era equilibrista, mas não confiavam em subir na costa dele. As pessoas acreditam em Deus, mas elas não confiam no que ele disse aqui na Bíblia. Elas preferem dizer assim: eu sei que a Bíblia diz isso, mas vá que eu me batizo em nome de Jesus, do jeito que está em Atos 2,38. Aí vai que a minha igreja está certa e a Bíblia está errada. Você entende? Elas não conseguem confiar em Deus. Elas acreditam. Mas quando você deposita a sua confiança, não, se Deus falou aqui, acabou, está falado, eu confio nele, eu vou me integrar nisso, eu vou mergulhar nisto, sem medo nenhum, porque eu confio. Ele disse, está dito. A igreja passou todos esses 2 milênios que nós temos praticamente, desde o ano 325 para cá, dizendo que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Você lê Apocalipse 1, verso 17, Jesus diz: não, eu sou o primeiro e o último. Mas as pessoas não conseguem confiar nisso. Eu passei a vida toda, o meu padre e o meu pastor dizendo que ele é a segunda pessoa. Agora aqui na Bíblia ele diz que é o primeiro e o último. Eu vou ficar mais antes com o meu padre ou com o meu pastor. Eu não posso, eles não podem confiar. Eles creem que ele existiu, ou que ele existe, mas eles só podem confiar nele quando eles recebem o Espírito Santo. Quando você passa a ser espiritual, como Deus é, a imagem e semelhança de Deus, aí você deposita nele toda a confiança. Eu sei que toda a religião da terra, Senhor, diz que tu é 3 pessoas distintas, mas eu sou nascido de novo e eu deposito minha confiança em ti. Tu disseste: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Então eu confio. Amém? Confias? Olha, se você se casar com alguém e você não confiar, é melhor você se separar. Não tem condição. Se você é crente e não confia em Deus, é melhor você deixar de ser crente. O crente tem que confiar no que a palavra de Deus diz. Amém? Até para a morte. Será que existe mesmo a vida eterna? Ele disse que tem. Ele disse: aquele que crê em mim não morrerá. Então pronto, eu creio que o meu pai não morreu, não. Amém? Ele não morreu, não, porque ele cria em Jesus. Ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Então, ele morreu, ele cria nele. Ele viveu a vida todinha acreditando nele. Então, ele tem que estar certo. Jesus tem que estar certo. Então, esse negócio que o pastor Moura morreu, não existe isso. Então, essa doutrina que os adventistas disseram que quando a pessoa morre fica inconsciente, está errada. O certo é como Jesus disse mesmo: quem crê em mim nunca morrerá. Amém? Aí você vai ficar com os adventistas ou vai ficar com Jesus Cristo? Amém? Quem crê em mim, ainda que se estiver morto, vai viver. E se estiver vivo e crer, nunca vai morrer. Mas irmão Rubens, mas eu vi o seu pai lá na cama
Eu vi quando ele deu o último suspiro, eu vi vocês colocarem ele na cova, e nós batemos o corpo velho, doente na cova. Não, nós não colocamos o espírito dele na cova não, meus irmãos. Amém? Isso aqui é uma caixa de carne. Isso é pó, volta pro pó. Mas quem está falando com vocês não é essa caixa. Quem está falando com vocês é o rupso espírito que está dentro desse corpo. Eu sou o espírito aqui dentro falando com espíritos aí. E se você é espírito semelhante a Deus, você vai ouvir e vai crer, porque você é de Deus. E a Bíblia diz: quem é de Deus escuta a palavra de Deus e obedece. Amém? Paulo disse: recebestes vós já o Espírito Santo depois que creram? É o que o profeta diz aqui na mensagem à era da igreja de Esmirna. Ele diz: o que é que causou este mal entendido? A resposta é experiência. Temos nos guiado pela experiência e não pela palavra. Não é verdade? Temos nos guiado pela experiência. Eu vou ficar com o que esse homem diz porque ele é experiente. Não, irmão, não é experiência, é palavra. Amém? É o que a palavra diz. O homem pode ser experiente como for, mas se o que ele estiver dizendo não for o que a palavra diz, não vale. Nós temos que nos guiar pela palavra. Fora com a experiência, como normas de medir, há somente uma linha de prumo, somente uma vara de medir, que é a da palavra. Amém? Muito bem. E essa é a palavra. Agora observe, atentamente receba isso. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E depois, você creu no batismo, aí você foi batizado, e aí depois é que você recebe o Espírito Santo. Amém? Veja, então, no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro você crê. Amém? Agora o mundo todo está crendo, mas eles creem que ele existe. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você deposita a confiança nele. Amém? Muito bem. E recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo diz: recebeste o Espírito Santo depois que crestes? Todo nosso problema está bem aqui. As pessoas se arrependem de seus pecados, são batizadas em água, mas elas não continuam até o recebimento do Espírito Santo. Nós temos Judas. Judas cria ou não cria? Ele cria. Olha só, vou dar um outro exemplo. Nicodemo chegou para Jesus e disse o quê? Mestre, sabemos, ele não disse eu sei, mas ele disse sabemos, ele e os outros fariseus. Ele usou o plural. Sabemos que tu é mestre vindo de Deus. Olha, ele disse a mesma coisa, nós acreditamos, nós cremos que tu é mestre vindo de Deus. Então, você está vendo aí que um fariseu estava declarando que ele e os outros fariseus acreditavam que Jesus era de Deus. No entanto, eles não puderam segui-lo como Pedro seguiu. Eles não puderam depositar a confiança em Jesus como Pedro depositou, como Tiago depositou. Amém? Eles acreditavam, mas eles tinham uma sinagoga, eles tinham uma religião, uma denominação, e eles tinham medo de soltar um galho e pegar no outro. Você viu como o macaco faz? Ele só segura com o rabo num galho, pé no galho, a mão no galho, e aí que ele vai no outro. Com medo.
Mas aqueles discípulos depositaram sua confiança. O próprio Pedro disse: Senhor, nós deixamos pai, mãe, mulher, filho, por amor de ti. Nós não temos mais nada. A Bíblia diz que a mulher, depois que o marido antigo morre, o marido antigo tem que morrer para poder casar com o outro, porque senão ele estiver vivo ainda, fica aquele negócio, né? Eu vou lá na casa do meu ex e o atual fica morrendo de ciúme. Mas quando esse indivíduo morre, aí o atual não tem mais ciúme. E aí vai lá, ele não está vivo mais. Então veja bem, é preciso a religião morrer para você casar de vez com Cristo. Amém? É preciso morrer o velho sistema denominacional e você se agarrar com o novo marido que é Cristo. Já é contigo e acabou. O que tu disser daqui para frente eu creio. Os apóstolos fizeram isso e Jesus até mandou eles embora. Jesus disse: vocês não querem ir também? Ele disse: para quem iremos nós? Não tem para onde ir não, nós casemos contigo. Nós agora somos um só corpo. Nós não conseguimos viver mais em outro lugar. Você não consegue viver mais em outro lugar depois que você conhece essa mensagem. Amém? Amém? Você diz: para quem iremos nós? Se só aqui encontraremos palavra de vida eterna. Aleluia. Você encontrou algo melhor. Você encontrou algo grande que você pode soltar os galhos e agarrar-se com a palavra. E é com isso até o fim. Amém? Oh, veja bem. Paulo disse: eles vão, olha só, o irmão Brando diz: mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. Você crê para o recebimento do Espírito? Crê em Jesus e o passo na direção certa, que em direção ao Espírito Santo. Mas as pessoas param aí. Elas vão até as águas e então param. Elas creem e então param. Está cheio de gente no mundo que crê, mas pararam. A Bíblia não diz que você recebe quando crê. Diz: recebeste o Espírito Santo depois que crestes. Isso está em Atos 19 e está também em Atos capítulo 1. Eles já criam em Jesus, eles acreditavam em Jesus. Mas Jesus disse: vocês têm que ficar em Jerusalém e receber o Espírito Santo. E foi depois que eles receberam o Espírito Santo que eles vieram entender o reino de Deus. Porque antes eles ficavam trancados dentro do salão com medo dos romanos. Travancaram as portas tudinho. Fecha aí, irmã Maria. Fecha aqui, irmão Tiago. Fecha ali, irmão fulano. Porque os romanos mataram Jesus, nosso mestre, e vão matar nós também. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, irmã, eles escancararam as portas. Perderam o medo da morte. Amém? Amém? Eu vi um homem dizer uma coisa muito certa. Ele diz: quem tem medo não tem Deus. É verdade. Eles saíram nas ruas. Eles eram apedrejados, chicoteados. Quando soltavam, eles estavam pregando de novo. Porque eles agora não estavam só crendo, eles tinham também entrado no reino dos céus. Amém? Amém? Quando Jesus veio, ele não disse assim: arrependei-vos porque um dia vai chegar o reino dos céus. Não, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é Cristo. Amém. Quando você recebe o Espírito Santo, o seu corpo está aqui nessa terra, mas a sua alma já está sentada em lugares celestiais com Cristo. Amém? Amém? Você está no outro mundo e os mundanos não podem mais te compreender, porque os carnais não compreendem as coisas espirituais, porque parece-lhe loucura. Recebeste o Espírito Santo depois que crestes. A tradução literal é exata. Tendo previamente crido, recebeste o Espírito Santo. As pessoas creem e então param. Você não recebe o Espírito Santo quando crê,
para o recebimento dele. Tendo se arrependido, você continua e recebe o Espírito Santo. Você vê isto? E é isso que está errado com os nossos fundamentalistas. Eles não têm nenhum poder porque eles param à beira do Pentecoste. Crê em Deus, crê em Jesus, mas param à beira do Pentecoste. E então o que acontece? Por não ter o Espírito Santo, se você perguntar, você acredita em Jesus? Sim, acredito. E você crê nisso aqui que a palavra diz? Aí não, porque eles não confiam nele. Amém? Eles não podem confiar nele, porque eles têm dúvida. Eles acreditam apenas na existência dele. E esta é a razão porque as pessoas vão na situação que vão, porque surgem as doutrinas erradas, porque os pastores, os membros, não têm o Espírito Santo. Então eles preferem pregar uma coisa do seminário, uma coisa que aprendeu de outro homem, porque eles não confiam em pregar aquilo que esta Bíblia diz. Porque acreditar que Deus existe, eles acreditam. Mas se você não tiver o Espírito Santo, irmão, você não pode confiar no que esta Bíblia diz. Porque esta Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Diz, a Bíblia diz isso. E para você acreditar nela, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque aí o Espírito Santo que escreveu nela, estando em você, vai dar certinho. Você vai concordar. Mas se você não tiver o Espírito Santo, quando você lê o que o Espírito Santo escreveu, você duvida. Eu sei que diz isso aqui, mas a igreja não diz assim. Então você estará desconfiando da palavra. Você não terá paixão pela palavra. Uma vez, sua irmã Brana, um homem chegou para ele, perguntou sobre um versículo bíblico. Ele disse: eu não sei onde está. E o homem disse: você não conhece a Bíblia? Não, você não lê a Bíblia? Ele disse: não conheço muito não, mas eu conheço o autor dela. Amém? Amém? É mais fácil você conhecer, melhor você conhecer o ator. Olha, tinha uma moça que ela uma vez ganhou um livro dela para ela: olha moça, esse livro é seu, fica com ele. Ela pegou o livro assim e nunca leu, colocou na gaveta da mesa dela. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e lá, ela lá na universidade conhecia um rapaz um dia. E esse rapaz se tornou muito amigo dela. E depois eles começaram a ter um namoro. E começou a gostar tanto dele que para ela ele era tudo na vida dela. E ela não conseguia mais viver sem ele. Então eles resolveram ficar noivos, porque eles não conseguiam mais viver um sem o outro. E é bom casar quando é assim. Não consegue mais viver sem o outro, aí casa. Mas se ainda dá para viver sem o outro, não casa não. Mas não dava para viver sem um ao outro. Então noivaram para casar. E ela gostava muito daquele rapaz. Quando um dia ela estava em casa limpando a gaveta da mesa dela, ela encontrou um livro que tinha uns 3 anos que ela tinha guardado lá e nunca tinha lido, que ela tinha ganhado. Quando ela olhou direito para o livro, ela viu que o nome do autor do livro era o nome do noivo dela, que ela muito amava. E ela olhou aqui no entrecapa, estava a foto dele, mas é ele. E ela ficou encabulada e foi e ligou para ele. Disse: olha querido, eu tenho um livro aqui já faz uns 3 anos, e agora que eu vim olhar direito, tem o teu nome e tem a tua foto. E disse: eu sou escritor, foi eu que escrevi esse livro. Aí pronto, irmã, agora ela não tirava o livro da mão lendo direto. Ela lia todinho e depois lia de novo. Sabe por quê? Porque agora ela estava lendo o livro e ela estava amando o autor do livro. Amém. Se você não ama o autor da Bíblia, você não vai crer nela. Não tem como crer. Você só vai confiar nesta Bíblia, depositar sua confiança, deixar toda a religião de lado e ficar só com o que ela diz, se você amar aquele que escreveu ela. Você sabe quem escreveu ela? Disse o apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 1, verso 20, que a palavra de Deus foi escrita pelo Espírito Santo através dos santos profetas. Amém? Amém? Então, quando você vai amar Jesus Cristo? Só quando você nascer de novo, só quando você recebe o Espírito Santo.
Quando os apóstolos não tinham o Espírito Santo, eles apenas acreditavam nele. Amém? Apenas acreditavam nele. Mas quando eles nasceram de novo, quando o Espírito Santo caiu sobre eles, eles passaram a amar o Senhor Jesus de tal maneira que eles deram a vida por ele. Pegaram o Paulo e botaram a cabeça dele num cepo e acharam o machado. Tu nega esse Jesus ou não? Se tu negar, tu vai viver. Se tu não negar ele aqui, esse machado desce já no teu pescoço. Sabe o que ele fez? Não, eu amo o Senhor Jesus Cristo. E o machado, e a cabeça caiu lá. Sabe o que é isso? Ele passou a amar o autor desta Bíblia. Amém? Aqueles cristãos lá na arena, que foram amarrados no ano 68 pelo imperador Nero, por Calígula e todos aqueles imperadores, que os tigres devoraram eles e eles não negavam a Cristo, foi porque eles tinham o Espírito Santo, estavam embebedados pelo Espírito Santo a tal ponto que eles não tinham medo de dar a vida por Cristo. Hoje em dia o que nós temos é um bando de crente covarde que não tem o Espírito Santo, prefere defender as religiões e ficam falando mal da Bíblia, ainda dizem, foi escrito por homem, isso aí foi escrito por homem. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu no seminário eu não aprendi isso. Covardes, fique do lado da palavra, amém? Fique do lado do Espírito Santo, porque primeiramente você crê. O mundo todo está crendo, mas quando eles receberem o Espírito Santo, eles vão passar a amar esta Bíblia acima de todas as coisas e ficar ao favor desta palavra. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, porque cantar dá coragem, diz o Umbrana. Os soldados, quando vão para a guerra, eles cantam. Vamos cantar. Ré maior. Levante sua mão, faça uma oração, cante o hino de louvor a Deus. Levante sua mão, faça uma oração, cante o hino de louvor a Deus. Ele é tudo em nosso viver e o nosso dia a dia. Ele também vê. Você pode crer, somente Ele pode mudar o nosso ser. Levante sua mão, uma oração, cante o hino de louvor a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os judeus buscam sinais, e os gregos sabedoria. Houve um rei judeu que adoeceu e orou a Deus, e Deus disse que ele ia morrer, mas depois deu mais 15 anos de vida para ele. Ele não acreditou. Ele disse para o profeta: que sinal o Senhor me dá de que verdadeiramente eu vou sarar dessa doença? E foi exigido o sinal de que a sombra do relógio de Acás regressasse na escadaria do palácio. Os judeus só creem se tiver sinal. Mas os gentios, o centurião romano, que era gentil, não precisou disso. Ele disse para Jesus: eu não sou digno que tu entre na minha casa. Fala apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: nunca vi tamanha fé como essa em Israel. E nós estamos prefigurados no centurião romano, porque nós somos gentios. Amém.
Amém? Você não precisa da imposição de mão agora aí para você ser curado, embora isso seja uma coisa que é bom se fazer, nada contra. Mas você pode ser curado aí mesmo, se você simplesmente crer. Amém? Simplesmente feche seus olhos agora. A cura divina, ela não vai ser te dada agora, ela foi dada no Calvário. Foi comprada e paga. Você só precisa levantar a mão e receber o que te foi dado. Jesus Cristo já pagou por você. Levante sua mão e diga comigo: Senhor, eu recebo a minha cura que tu compraste no Calvário. Agora diga para Satanás: Satanás, eu te repreendo, eu te expulso, eu te rejeito, em nome de Jesus Cristo. Agora diga para Deus: Senhor, eu te dou graça pela cura que me deste. Que o teu nome seja louvado, que toda a honra seja te dada para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós estamos aqui 8h30, 8 horas da manhã. Tem escola bíblica onde tem estudo da palavra. Amém? Todos estão convidados. Vamos pegar na mão dos outros e dizer: Deus te abençoe.